né? Isso aqui, seu nome não foi de propósito. Está aqui a prova, né? Eu mostro o documento. Para querendo, né, se manifestar a respeito da situação que nós vivemos hoje. Muito obrigado por aqui, filho. Obrigado. Obrigado, Tito. Obrigado pelo convite. Eu vou chocar um pouquinho vocês agora, porque a maioria de vocês não sabe disso, mas eu tenho porte há mais de 20 anos, porte federal. Eu gosto de atirar, o Requião gosta de atirar, nós temos um interesse em armas e muita gente confunde um pouco essa história de esquerda, direita, questão armamentista. Só corrigindo o Tito aqui, eu fui procurar na internet porque eu tinha uma vaga lembrança. O Estatuto do Desarmamento foi apresentado em 1999 pelo Gerson Camata, do então PSDB. Foi na época do governo Fernando Henrique, na sequência foi, aí sim, assinado pelo Lula quando passou. Nós temos um problema com o referendo, porque o referendo foi uma, a decisão do STF foi outra, e desde então nós temos um vazio legal sobre armas no Brasil. A criação do SINARME criou um problema muito grande de conflito entre as atribuições do Exército e da Polícia Federal sobre armas, atiradores e porte. E ao longo do tempo, esse assunto foi sendo tratado por decretos. Esse é um assunto que não deve ser tratado por decretos, porque decretos não criam direitos adquiridos, eles são momentâneos. Independente da minha opinião pessoal, eu convidei o pessoal do Partido dos Trabalhadores para falar comigo hoje pela manhã. Eles têm um setorial aqui no Paraná sobre segurança e armamento. E a posição sobre o decreto oficial desse setorial, então, é que este decreto vem mais ou menos como um freio de arrumação, entender o que está acontecendo para buscar uma legalização do assunto. Conversava aqui, como é que é, polaco? Não tem essa intimidade toda, mas o meu pai era muito amigo do pai dele, eu tenho boas memórias no estande das espadas, aqui perto da Assembleia Atirando. O que nós temos hoje, e eu não vim para passar pano, mas eu vim para discutir com vocês e abordar o tema, é um problema muito sério. E o problema é que algumas pessoas passaram a tratar o CAC como uma alternativa ao porte. Isso tem gerado problemas de interpretação legal com policiais militares e civis, policiais federais, e tem causado, com uma certa estranheza, um aumento na violência com armas, uma vez que o acesso, não digo foi facilitado, porque eu acho que não facilitaram tanto assim o acesso, mas o acesso foi incentivado. Então nós não temos mais atiradores desportivos atrás de armas ou colecionadores. De repente nós temos pessoas que foram buscar o Velho Oeste que eles assistiam nas fitas VHS, como eu, naquela paixão utópica, o romantismo das armas. E daí nós teríamos que estabelecer quem são atiradores. Quem realmente é atirador. Qual é a frequência mínima a um estande de tiro, a um clube de tiro para ser atirador? O que pode o colecionador? Que armas podemos portar? A cada hora, no governo passado, com todo respeito, uma hora eu podia portar qualquer arma tendo porte, desde que ela estivesse sob o meu registro. Depois eu não poderia mais portar determinado calibre, depois eu poderia portar determinado calibre, e esse é o perigo dos decretos. Eles não trazem a segurança jurídica para o tema. Então, aqueles que passaram a utilizar o CAC como um subterfúgio porque não conseguiram ou não conseguiriam ter um porte de armas, trazem esse problema e trazem tragédias como a gente teve lá no Mato Grosso, aquela de uma dívida de sinuca. Então, é aí que está o nosso problema, a fiscalização do CAC e a seriedade de se conseguir ou não uma arma. Uma arma para ter em casa hoje, você registrar uma arma, comprar uma arma de registro em casa é mais difícil do que o CAC. O porte de arma no Brasil hoje, dependendo do estado que você estiver
e o delegado de Polícia Federal que lá estiver, é praticamente impossível, porque os pré-requisitos ou os requisitos são subjetivos. E eu discordo dessa subjetividade de pré-requisitos. Porque eu não posso conseguir tirar um porte nacional em Santa Catarina e não conseguir, com a mesma documentação, não tirar esse porte, por exemplo, em São Paulo ou no Espírito Santo. Então nós teríamos que trabalhar melhor a regulamentação disso tudo. É aí que a gente converge com o delegado Tito. Eu vejo o tiro ao alvo como um esporte. Eu acho que, uma vez que ele se enquadra, inclusive como esporte olímpico, não há uma discussão. Nós temos que organizar a fiscalização do Exército. Quem tem arma aqui sabe que por vezes ela é deficitária, por vezes ela é confusa, a burocracia é enorme. Nós temos que regulamentar por lei qualquer assunto que trate de armamento e munição no Brasil. Porque senão, no mês que vem, vocês podem comprar 500 cartuchos para treinos, no mês seguinte vocês têm que devolver os 500 cartuchos para treino. Não faz sentido a gente ficar vivendo de decretos e arremedos. Então, a regulamentação, a fiscalização se faz necessária e a gente precisa entender o que é e o que deixa de ser o CAC. Porque nós temos casos, e acho que os delegados aqui vão poder confirmar, de pessoas que foram pegas na estrada ou foram pegas às 3 horas da manhã, armados, municiados, eles não estavam indo para o estande de tiro às 3 horas da manhã, muito menos voltando do estande de tiro. Então, é um fato onde os bons pagam pelos maus. E aí, federações, associações e o bom senso das pessoas que respeitam as leis, eu não gosto do termo cidadão de bem, mas o bom senso das pessoas que respeitam as leis podem ajudar. Veja, temos então uma revogação de um decreto que é visto por mim como um freio de arrumação, para que a gente possa correr atrás e sim, falar com o Flávio Dino, falar com quem for necessário, sobre uma regulamentação legal correta de um assunto que está gerando polêmica. Aqui mesmo na Assembleia, nós aprovamos uma lei que coloca o CAC como atividade de risco. Veja qual é o problema disso, para vocês entenderem e entenderem o lado de quem trabalha com isso de uma forma técnica e legal. Leis sobre armas só podem ser leis federais. Atividades de risco, necessidades para porte, para CAC, o que quer que seja, são leis federais. Se no Paraná nós tornamos a atividade de CAC uma atividade de risco, nós estamos legislando além da legislação federal. O que vai acontecer? Alguém bem intencionado, vamos botar ninguém mal intencionado, um cara bem intencionado está indo para o estande, vai lá para a SK do Sabag, vai lá para a Savana, vai no As Espadas e resolve levar X número de armas, armado, municiado, dizendo que ele está resguardado pela lei estadual. Mas ele pega um delegado, ele pega um coronel, ele pode pegar um promotor ou um juiz que vai dizer, não me interessa a sua boa intenção, esta lei não é válida, porque é uma lei estadual, não é uma lei federal. E a gente começa a criar confusão. E a confusão leva as pessoas, às vezes até bem intencionadas, para a ilegalidade. Então nós temos um problema sério de número de registros de armas, de fiscalização e de uma legislação clara daquilo que pode acontecer e daquilo que não pode acontecer. Qual é o prazo para registro? Para quem vale o meu registro no Exército, para quem vale o meu registro na Polícia Federal? Nós não temos sequer um sistema único. Eles não conversam. Então, eu posso andar armado com uma arma, eu tenho porte. Poderia estar andando armado com uma arma registrada no meu nome que não está no Sinarme, mas está no Exército? Em teoria, sim. Dependendo de quem me
Quem me pegar, não. Porque agora dizem, não, você precisa apenas estar com a arma registrada. Qual é o registro que vale? É o do Exército? É o da Polícia Federal para arma de porte? Então, o que eu acho é regulamentação, fiscalização e uma ajuda das pessoas que querem praticar esses esportes, daqueles que gostam de armas, que respeitam e gostam do trabalho, né, das armas. E daqui eu estou falando daqueles caras não que são apaixonados pela Glock, mas que sabem que uma AK é muito mais arma do que uma pistola Glock, ou que uma CZ é muito mais um trabalho de arte do que uma ferramenta. Aí sim, se a gente tiver a regulamentação, a fiscalização correta e o fim das confusões legislativas, a gente pode ter uma conversa sem paixões partidárias, sem essa ideia de que a esquerda não gosta de arma, que a direita gosta de arma. O que nós temos é que regulamentar isso para que a gente não venha mais ter acidentes, para que a gente tenha um acesso igualitário Brasil afora, tirando a subjetividade dessas leis, trabalhando com critérios objetivos, e daí, na sequência, vão existir outros diversos assuntos que deverão ser regulamentados, além do porte, da compra de munição, do período de treino. No meu tempo, para eu sair de casa com uma arma, eu tinha que ter uma guia de transporte do Exército. E a maioria das pessoas desistia de sair de casa porque essa guia levava um tempo burocrático enorme. Então, a ideia é uma regulamentação correta. A gente tem mania de copiar os Estados Unidos. Por que a gente não copia nas coisas boas que tem por lá? E a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo para não normalizar e normatizar a violência com armas. Porque temos sim um aumento no número de feminicídio com armas, depois que aumentaram o número de armas em casa. O cara antes batia na mulher, agora ele tem arma. O que aconteceu? Ele passou no psicotécnico? Ele não passou no psicotécnico? Como é que esse cara teve o acesso a uma arma? Então, existe alguma coisa falha no processo. Porque, como eu disse, é mais fácil tirar um CAC hoje do que comprar uma arma para ter em casa. Você tem que fazer aquela explicação de por que eu vou ter uma arma, qual é a necessidade objetiva disso, como é a necessidade do porte. Então, a gente tem que pegar os erros, ver por que eles acontecem e tentar corrigi-los. Se a correção for feita, aí sim. O pessoal vai falar aqui de aumento de arrecadação, giro de mercado, empregos. Eu acho isso tudo muito importante, acho necessário. Num Brasil onde a gente precisa de empregos cada vez mais, mas nós temos que estudar o problema como um todo. E eu acho que é possível buscar um meio. Já que o Tito gosta de Sun Tzu, em Sun Tzu nós temos o ato extremo, o ato meio e o não ato, praticamente. O ato extremo é aquele que, para conseguir um campo de batalha, para conseguir atingir uma posição, você tenta desesperadamente e perde todo o seu exército. O ato meio é aquele onde você, sem perder a sua tropa, consegue avançar o suficiente para garantir uma vitória. E o não ato seria simplesmente um não debate desse assunto, ou um debate muito raso. Se nós estivermos aptos e querendo discutir os prós e os contras, os erros e os acertos, é uma discussão que pode e deve ser levada muito a sério. Se a discussão for apenas discursos ideológicos e políticos, nós não vamos para frente. E daí nós caímos nos extremismos, e os extremismos não dão resultado. Então eu estou aqui, já falei isso para o Tito, para a gente trabalhar isso como um cara que gosta do esporte, como um cara que entende os benefícios, os prós e os contras. Né? Não venho apenas defender, mas dizer assim, tem erros, existem erros. Como é que a gente acerta para que eles não aconteçam mais? Essa é a minha contribuição para essa audiência. Eu vou ficar aqui para ver a exposição dos demais. Obrigado, agradecemos a participação.